Levítico, a santidade como caminho de vida. Se o livro de Êxodo conta a história da libertação do povo de Israel e a formação de sua identidade como nação, o livro de Levítico é onde essa identidade é aprofundada por meio de leis, rituais e mandamentos que moldam a vida religiosa, moral e social de Israel. Embora muitas vezes seja ignorado pelos leitores modernos por causa de sua linguagem densa e dos detalhes aparentemente ultrapassados, Levítico é uma peça fundamental da Torá, oferecendo um retrato profundo da busca pela santidade. O nome, Levítico, deriva dos levitas, a tribo israelita encarregada do sacerdócio e dos serviços religiosos. Na tradição judaica, o nome do livro é Vaikra, que significa "e chamou", as primeiras palavras do texto em hebraico. Esse detalhe não é trivial, ele indica que tudo que se segue é fruto de um chamado divino. Deus não apenas libertou o povo da escravidão, como também chama cada indivíduo a viver de forma santa, a refletir sua presença no mundo. Levítico não é um livro de histórias épicas como Gênesis ou Êxodo, mas sim uma coletânea de leis, orientações e instruções rituais. Ele se preocupa menos com a narrativa e mais com a ordem sagrada da vida. É um manual divino que ensina como o povo de Deus deve viver em santidade, em todas as esferas, do templo à casa, do altar ao mercado, da comunidade ao indivíduo. A primeira parte do livro trata dos sacrifícios. Em um mundo onde o culto era central, Levítico estabelece normas sobre como oferecer sacrifícios de animais e alimentos. Há instruções sobre ofertas voluntárias, expiatórias, de paz e de comunhão. Esses rituais não são apenas ações religiosas formais, mas símbolos da relação entre Deus e o povo. Os sacrifícios expressam gratidão, arrependimento, consagração e comunhão. Eles lembram que a presença de Deus é sagrada e que se aproximar dele exige reverência. Dentro desse sistema ritual, os sacerdotes desempenham um papel vital. Levítico dedica uma atenção especial à consagração dos sacerdotes e ao cuidado com sua pureza. Arão, irmão de Moisés, é instituído como o primeiro sumo sacerdote. A função sacerdotal exige não apenas rituais externos, mas também integridade interna. Os sacerdotes são mediadores entre Deus e o povo, e sua conduta deve refletir essa posição de responsabilidade espiritual. Em Levítico, o conceito de pureza é central. A pureza ritual é necessária para participar da vida comunitária e do culto no santuário. Isso não significa apenas ausência de pecado, mas também conformidade com um padrão sagrado de vida. Há instruções detalhadas sobre alimentos permitidos, impurezas causadas por doenças, secreções corporais, contato com cadáveres e outras situações cotidianas. Muitos desses preceitos parecem estranhos ao leitor contemporâneo, mas no contexto antigo, tinham valor tanto higiênico quanto simbólico. O que se come, como se vive, como se trata o próximo, tudo isso está conectado à presença de Deus no meio do povo. A distinção entre puro e impuro não é apenas física, mas espiritual. A mensagem é clara: a vida toda deve ser vivida diante de Deus. Um dos temas mais marcantes do livro é a santidade. A frase, "Sede santos, porque eu sou santo", aparece várias vezes e resume o espírito de Levítico. Deus é santo, ou seja, separado, íntegro, pleno. E convida seu povo a refletir essa santidade em todos os aspectos da vida. Não se trata apenas de obedecer normas, mas de cultivar uma mentalidade de reverência, justiça, compaixão e responsabilidade. Levítico também apresenta leis morais e sociais, muitas das quais influenciaram profundamente os códigos legais ocidentais. Há mandamentos que defendem a justiça no comércio, a proteção dos estrangeiros, o cuidado com os pobres e o respeito pelos pais. Um dos versículos mais conhecidos do livro é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo". Essa frase, citada por Jesus no Novo Testamento, mostra que Levítico não é apenas um livro de regras antigas, mas um apelo eterno à empatia e à solidariedade. Outro elemento poderoso do livro é o Dia da Expiação, conhecido em hebraico como Yom Kippur. Esse é o dia mais sagrado do calendário judaico, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, o espaço mais sagrado do tabernáculo, para oferecer sacrifícios em nome de todo o povo. É um dia de arrependimento, perdão e reconciliação. O ritual do bode expiatório, em que um animal é simbolicamente carregado com os pecados da nação e enviado ao deserto, é uma imagem vívida da libertação espiritual. Levítico trata também do cuidado com a terra e com o tempo. Há orientações sobre o ano sabático, quando a terra deveria descansar, e sobre o jubileu, celebrado a cada 50 anos, em que dívidas eram perdoadas e propriedades devolvidas. Essas leis reforçam a ideia de que tudo pertence a Deus, a terra, o tempo, os bens, a vida. O povo é apenas administrador da criação divina e deve agir com generosidade, justiça e gratidão.
mesmo nos aspectos mais duros do livro, como as punições severas por idolatria, adultério ou sacrilégio. O foco é manter a comunidade íntegra, santa e alinhada com a vontade de Deus. Em um mundo antigo repleto de injustiças, cultos pagãos e exploração, as leis de Levítico buscavam proteger o povo e garantir que sua vida fosse diferente das nações ao redor. É importante lembrar que muitos dos preceitos de Levítico eram específicos para o contexto cultural e religioso do antigo Israel. No entanto, os valores por trás dessas leis continuam relevantes: respeito, pureza, honestidade, solidariedade, reverência. O livro nos convida a enxergar o sagrado não apenas no templo, mas no cotidiano. Comer, trabalhar, amar, julgar, viver, tudo pode ser um ato de adoração. Hoje, Levítico ainda é estudado por teólogos, historiadores, judeus e cristãos. Suas orientações são interpretadas de diferentes formas: literal, simbólica, moral. Mas seu convite permanece atual: viver com propósito, com integridade, com reverência à presença de Deus. O livro não é apenas sobre leis antigas. É sobre um caminho, um chamado. Um povo que aprende, passo a passo, que a verdadeira liberdade não está apenas em sair do Egito, mas em aprender a viver como nação santa. No silêncio do deserto, entre tendas e sacrifícios, nasce uma cultura profundamente espiritual, baseada em princípios que ecoam até os dias de hoje. Levítico nos lembra que a santidade não é um peso, mas um privilégio. É o reconhecimento de que a vida, em todos os seus aspectos, é um dom sagrado. Assim, mesmo com sua linguagem ritualística, Levítico se revela um livro de profundo valor humano. Ele nos ensina que, em um mundo cheio de caos, viver com santidade é viver com consciência, responsabilidade e amor. E esse chamado, milênios depois, continua ecoando para todos que desejam viver com mais sentido.